Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta um programa referenciado nos princípios da verdade, no tocante à filosofia hermética, que são o princípio de mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. E para falar sobre esse assunto, que é empolgante, dinâmico, nós convidamos o eminente e culto delegado de polícia, Dr. Marco Antônio Ascul. É um homem dotado de uma inteligência incomum, um homem de altíssima capacidade intelectual. Ele é sobrinho do Dr. Karim Ascul, autor da Declaração Universal de Direitos Humanos em 1949. É mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC, pós-doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, bem como professor colaborador do Instituto de Ciências Jurídicas Políticos da mesma universidade. É delegado de polícia do Estado de São Paulo desde 1986 e foi aprovado em primeiro lugar no Curso Superior de Polícia da Academia de Polícia do Estado de São Paulo para o cargo de delegado de polícia de classe especial 2009-2010. Criador da famosa Delegacia de Polícia Itinerante em 1995, semente da Justiça Itinerante. Aliás, você, telespectador, já teve oportunidade de ter conhecimento desse aspecto, desse momento feliz na vida desse grande delegado, porque ele já esteve aqui falando desta Delegacia Itinerante. É jornalista e diretor fundador da Ordem dos Jornalistas do Estado de São Paulo, criada em novembro de 2007. Autor de inéditas obras já consagradas, Crueldade contra os Animais, Lei Complementar, ambas da editora Pleiade, Curso de Medicina Legal do IBDC, Constituição Federal de 1988, 10 anos, 88-98, A Polícia e Sua Função Constitucional, tese de doutoramento aprovada pelo Papa João Paulo II no Vaticano. Curso de Teoria Geral do Estado e a recente Justiça Itinerante, tese inédita também de doutorado aprovada pela PUC. Laços de uma Nação, Portugal e Brasil. Enfim, ele tem inúmeros livros, inúmeras obras que revelam a grande autenticidade de sua mente, da sua capacidade intelectual. Autor de várias outras publicações e artigos também. E ele foi professor de filosofia do direito da Universidade Cidade de São Paulo e professor de direito constitucional, fundamentos do direito público, ciências políticas e teoria geral do Estado da Universidade Ibirapuera. Foi professor titular da cadeira de Introdução a Estudo do Direito das Faculdades Capital também e ministrou aulas para a primeira turma da mesma faculdade na disciplina Medicina Legal. Olha só, ele é dinâmico, ele tem várias qualidades. E trabalhou em parceria ao lado da primeira-dama do Estado de São Paulo, a senhora Maria Lúcia Alckmin, no Fundo Social 2003-2007, prestando relevantes e eficientes serviços itinerantes aos necessitados em geral. Doutor Ascul, como é que vai o senhor? Tá bom? Estou sempre bem, uma honra novamente estarmos aqui no programa para falar sobre o que é a verdade, que o ser humano já perdeu. O que é a verdade? Muito bem, doutor Ascul, eu estou honrado em tê-lo aqui novamente, porque no último programa que o senhor falou sobre a Delegacia Itinerante, foi um sucesso. Recebemos inúmeros telegramas, inúmeros e-mails, telefonemas até, cumprimentando o programa Direito e Justiça em Foco, pela sua vivência demonstrada aqui perante as câmeras. E quem lucrou com isto? O telespectador. Porque o senhor, doutor Ascul, passou para o telespectador, para o povo de São Paulo, a sua sabedoria e a sua eficiência, que é muito importante. E nós, então, daí porque eu digo que nós temos esta honra imensa em trazê-lo novamente para conversar hoje sobre
Hermes Trismegisto. Acho que esse nome já é bastante conhecido do meu querido amigo. Sem dúvida nenhuma, Hermes Trismegisto, o chamado deus Tot do Egito, que os helênicos, os gregos, deram como Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes o Grande. Muito bem. E eu tenho uma pergunta para fazer logo de início. No Antigo Egito viveram os grandes mestres, desde o tempo dos mestres Hermes Trismegisto, que supõe-se ter vivido no ano 2700 a.C., chamado por muitos de fonte da sabedoria, ou então 3 vezes grande, ou ainda o grande entre os grandes. Pergunto, era ele realmente merecedor de todos esses atributos e reverenciado com todos esses sinônimos? A bem da verdade, essas figuras são deidades criadas no Antigo Egito, mais antigo do que o povo egípcio, o povo egeu. Na realidade, essas deidades representavam, em outras palavras, o poder infinito, a centelha divina que cada ser humano tem dentro de si. Os 42 livros que mostram o que os gregos assimilaram e transculturaram com o deus Tot do Egito são os rituais de medicina, física, química, biologia, rituais também de veneração aos mortos, enfim, justiça, e simbolizada por deuses da natureza, os entiais da natureza. Mas, como disse os romanos, que assimilaram esta cultura vastíssima, esta corrente espiritual do passado ao presente, representa, em poucas palavras, a centelha divina que cada ser humano traz dentro de si e que hoje perdeu em virtude da perda do seu livre-arbítrio, pelo atrofiamento do cerebelo, que foi um mal hereditário que vamos falar daqui a pouco. Muito bem. Então quer dizer que esses sinônimos são próprios da referência que foi feita a ele naquela época. Sem dúvida, porque, na realidade, antes de Moisés, Abraão, que era caldaico, foi para o Egito com sua família e lá é que surgiu os planejamentos para a criação do Estado de Israel. Israel foi criado com toda a criptologia, criptogramas, emblemas, simbolismos dessas ciências sagradas para edificar Israel, que é o homem voltado ao Criador eterno, ou seja, esta deidade que existe dentro do homem, ou seja, o poder do subconsciente, porque nós temos o consciente e o subconsciente. É para que o homem revele, como dizia no templo de Delfos, que abriram e disseram, ipsote, encontraram, conheça a ti e conhecerás o universo. Muito bem. No Caibalion são explicados com comentários muitos axiomas, máximas e preceitos no seu aspecto hermético, ressaltando-se os 7 princípios da verdade, que eu já mencionei há pouco, mas vou... Eu quero depois resumir em 4 leis da natureza muito bem. E 2 princípios. Muito bem. São mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e, finalmente, gênero. Eu pergunto, no mentalismo, o todo é mente? O universo é mental? Muito importante a pergunta. Preliminarmente, eu quero dizer o seguinte, antes de entrar direto no objeto da pergunta, que a filosofia é a ciência maior, por ser autônoma e pantônoma. Ou seja, todas as ciências dependem da filosofia. Ela não depende de ninguém e é universal por ser pantônoma. O seu objeto, na realidade, é a ontologia, que é como conhecer o ser, ontós do grego e logos, estudo do ser, o que é. Resume-se nessa pergunta. A gnosiologia, que vem de gnose, conhecimento, né? Que é o conhecimento, é o estudo do conhecimento, ou seja, como conhecer, ou seja, em outras, resumindo, se for o direito, como conhecer o direito, que é ligada à epistemologia,
que são os deixados, os vestígios, epistemolos, ou chamados epistémulas ou cartas. Os vestígios, as provas, você vai formando uma etimêmica e uma epiquerêmica, ou seja, na realidade, você tem zetética e dogmática, pergunta e resposta, para o conhecimento. E, na realidade, o que o homem está fazendo é observando a natureza, porque a ciência nada mais é do que o homem observando a natureza e aprendendo com ela. E aí vem a axiologia, que é estudo dos valores. Portanto, o que são os valores? Seja a ciência que for. Se for teologia, quais são os valores de Deus? Se for direito, quais são os valores do direito? Estas perguntas são os objetos da filosofia, que também estuda a mente consciente e subconsciente, também chamada mente objetiva e subjetiva, e, consequentemente, os dilemas, que são questões sem soluções, e também a paralógica, que é o uso da intuição, da heurística e dos axiomas. Eu estou resumindo para que as pessoas possam encontrar o caminho da verdade que eles perderam. Isto não é novo. Veja que a degradação do ser humano em se afastar das leis da natureza e dos princípios da natureza fizeram com que ele perdesse o livre-arbítrio, que é a maior faculdade que ele tem. Claro. E o atrofiamento do cerebelo, porque quando você não usa um órgão do corpo, naturalmente ele atrofia. E virou um mal sucessório, o que os eclesiásticos chamam de anticristo. Porque hoje o homem é o lobo do homem. Portanto, respondendo sobre mente, claro, a mente, como Freud, baseado em Nietzsche, e Nietzsche, baseando-se em Platão e Aristóteles, responde que nós temos o id, o ego e o superego. A mente, ela tem dividido em mente objetiva e subjetiva. A mente objetiva é ligada aos 5 órgãos dos sentidos. E a subjetiva é ligada ao plexo solar, que é uma glândula que fica atrás do estômago, onde existe a energia do homem, que ele tinha que canalizar a energia espiritual para a intuição, para a frente e para o alto, em consonância com as leis da natureza. Nunca ser um estorvo das leis da natureza, e com isso o homem está colocando em risco a sua própria extinção na Terra. O homem é o lobo do homem, como já bem prelecionou Robles. Então, é claro que é a mente, porque o homem é uma cópia e semelhança do Criador. Ele se difere dos outros seres da natureza, como animais e vegetais, porque o animal é dotado de alma e matéria, enquanto o ser humano ele tem um elemento maior, uma essência maior, uma centelha dentro de si, que é o espiritual. Ou seja, o homem é matéria, alma e espírito, o que hoje difere dos outros seres da natureza, criados com esta finalidade. Por que o homem é espírito? Porque ele tem o chamado, no direito, de facultas agente. Ele tem o poder de criar, modificar ou extinguir. E chamamos isso na ciência maior de livre-arbítrio. Ele pode criar, modificar ou extinguir, modificar o mundo exterior em cima do que já foi criado por Deus, pelo Criador eterno. Então, ele é uma cópia e semelhança. Só que ele pode usar a mente para a sua ascensão ou para a sua destruição. Ele pode usar o átomo. A mente é poderosa. É demais, porque como os outros seres da natureza obedecem às leis da natureza. O homem é um ser social, logo ele é político, porque só a sociedade pode suprir as necessidades do indivíduo. Portanto, o ser humano, a pessoa humana, ele pode usar o átomo para as maravilhas da medicina ou destruir toda a humanidade. Ele pode usar o ferro para passar a roupa ou machucar alguém. É como a mente canaliza, é como a mente direciona. Portanto, o homem hoje é o maior animal predador da face da Terra. Muito bem. Então, diante de tudo isso que o meu querido amigo Marco Antônio expôs, nós podemos afirmar que essa é a chave mestra para que as pessoas possam abrir todas as portas do estado psíquico e mental do conhecimento. Sem dúvida. Porque, veja bem, como dizia Freud, e, consequentemente, Adler e Jung, porque esses foram alunos do professor Charcot.
O homem tem o id, ele tem o instinto de preservação da sua própria espécie, o instinto de sobrevivência. Ele age como um cão farejador nos instintos, ele dá uma bocanhada. O que dá o direcionamento do id, desse instinto de perpetuação, é o ego. Ele que dá, é o diretor, o gerente. E o superego são as normas da sociedade. Então o homem é reprimido nos seus instintos, inclusive sexuais. Muito bem. Então... Portanto, o que você tem que fazer? Como o homem é dotado de razão, Platão dizia, o homem é dotado, Platão dizia, alma, espírito e matéria, ele é dotado de razão, o que o diferencia dos outros seres. Portanto, ele pode utilizar desta força para a sua ascensão, usando a intuição para cumprir as maravilhosas leis da natureza e expandir a criação divina e não ir contra. Aí é que entra, como o desembargador disse, a lei da reciprocidade, de causa e efeito, ação e reação. Muito bem. Agora eu vou... Uma das leis da natureza. Muito bem. Eu vou falar agora a respeito de um princípio que é o da correspondência e vou tomar a liberdade de dizer quod superius est sicut quod inferius et quod inferius est sicut quod superius. O que significa? O que está embaixo, em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Eu pergunto, esse princípio, o da correspondência, atinge os diversos planos do universo material, mental e espiritual? Sem dúvida. É o que disse Platão. É o mundo da matéria e da antimatéria, da física e da metafísica. Você, para conhecer a metafísica, você primeiro tem que conhecer a física. Já repetia o próprio Aristóteles. Portanto, é a chamada segunda lei da natureza, que é a lei da gravidade. Você tem um reflexo aqui do que existe na matéria fina e no mundo da antimatéria. Porque é uma eterna vibração. É um constante vibrar, que é a lei do movimento. É a próxima pergunta, a vibração. Que é a lei do movimento. E você já se adiantou. Pois, porque na realidade a lei de ação e reação, causa e efeito, também chamada lei da reciprocidade, ela está ligada à lei da gravidade, tudo que é sobe, tudo que é leve sobe, tudo que é pesado desce. Tanto é verdade que você vai encontrar a água em estado líquido, sólido e gasoso. Exatamente. Você não vê, mas ela está aí. Então, você já respondeu praticamente o princípio da vibração, que explica as diferenças entre diversas manifestações. Então, nada está parado. Não, é lei Tudo do se movimento. move. Lei do movimento. Tudo vibra. Vibra. Está correto? Claro, você veja, por isso, qual é a diferença de um elemento da natureza do outro? Apenas a carga elétrica em torno do núcleo do átomo. Amanhã o homem pode fazer ouro artificialmente utilizando a mente para fazer ouro artificialmente ou outro metal. Porque é só a carga elétrica em torno do núcleo, é a velocidade. E o nosso corpo está dentro de uma lei da gravidade, porque espírito e matéria se entrelaçam. Você veja que se você, no microscópio, olhar o corpo, ele é átomos, prótons, elétrons vibrando em alta velocidade. E esse processo é que não poderia haver a distinção entre matéria fina, matéria média e espírito e material, porque na realidade é um eterno fluir. Não deveria ter distinção entre além e o aquém. Foi por causa do atrofiamento do cerebelo do ser humano, isto foi provado fisicamente há 150 anos atrás, que todos os psicoterapeutas, os psicanalistas, os psicólogos estavam certos, até antes de Cristo, sobre Eros, Ereta, por exemplo, o complexo de Édipo, e todos eles estavam certos quando o doutor Paul Broca e a sua equipe, o doutor Vicente, veja que impressionante, não são psicoterapeutas, são cirurgiões, dissecaram o cérebro humano e mostraram a mente
que possui um cérebro responsável pela audição, outro responsável pela visão, outro pela fala, outro hipotálamo, o outro cerebelo que estava atrofiado. Então, os animais não têm o cerebelo atrofiado, por isso que os animais têm uma capacidade de ver, ouvir e sentir mais do que os seres humanos, estes homúnculos seres, que trazem este mal terrível, que põe em risco a própria espécie humana. O atrofiamento fez com que ele engarrafasse a força espiritual e jogasse tudo para a matéria, com um desenvolvimento incompleto no cerebelo e o exagerado do intelecto posterior, que faz o ser humano ficar agarrado à matéria. E o acessório tem que acompanhar o principal. O principal é o espírito, que cria a alma e a matéria. Nunca o acessório suprir ou superar o principal. Por isso, desembargador, quando o senhor me perguntou fora do ar, eu disse, não adianta, porque eles não perderam a capacidade intuitiva e a capacidade de sentir e ver e ouvir como os outros seres humanos que eram evoluídos espiritualmente. Cada um tem seu ritmo. Não adianta, a pessoa não vai conseguir enxergar. Muito bem, eu preciso chamar um intervalo, mas antes de fazê-lo, eu quero usar da sua grande colocação, agora no tocante à fala, e cumprimentar o meu querido genro. É verdade que faz aniversário hoje, então eu quero dar a ele meus parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida. Para você, então, Luciano Critelli, um grande abraço, tá? E vou chamar o intervalo. Você aguarde que logo, logo nós retornaremos. Ao retornarmos, eu já faço uma pergunta ao eminente e querido amigo Ascul. Quer dizer, então, que o ser humano vive de simbolismos? Acontece, desembargador, que as ciências sagradas, no passado, não poderiam ser reveladas por esses grandes sábios, esses guardiões das verdades eternas, aos seres humanos, porque eles já tinham a previsibilidade. E sabiam que o ser humano já andava em contramão das leis primordiais da natureza, ou chamadas leis divinas, e os seus grandes princípios. Então, para preservar estas verdades eternas e sagradas, eles usavam de metáforas, simbolismos, criptogramas, como o I Ching, que é a sabedoria do Oriente, usava de hexagramas, e todos sabiam as chaves para revelar estas ciências sagradas. Por que isto? Eles sabiam que o ser humano já era dotado desse aleijamento mental, que é o atrofiamento do cerebelo, já presumiam, porque está fora, como dizem próprio Gênesis, fora do paraíso, por sua maneira de agir, você está fora das leis da natureza. E, consequentemente, para preservá-las, do primeiro ditador que chegasse, iria destruí-la. Um Calígula, por exemplo. Um Calígula, um Nero, um Gengis Khan. É, assim mesmo ele tentou, o Nero tentou, colocou fogo em Roma. Exatamente. E outros, como Hitler. Hitler, Um Mao Tse-tung, um outro qualquer, logo destruiria. Digo mesmo, porque é um caso de um desses tiranos, ele botaria em risco a própria espécie humana. Ascul, me diga uma coisa, você não acha que nesse ponto, abordando esse ponto mais assim, mais abrangente, você não acha que atualmente o planeta vive desse mal de uma outra forma, ou seja, camufladamente? Sem dúvida. Os grandes líderes. Claro, porque na realidade esse sistema, e não vai ter sistema que perdure, comunista e esse sistema capitalista perverso estão falidos. Em decorrência, como eu disse, desse mal hereditário que é o atrofiamento do cerebelo. Ele tolhe a força espiritual e joga para as coisas terrenais. O homem virou vaidoso, prepotente, arrogante, soberbo, com soberba satânica, inclusive de matar ou soberba assassina,
Porque ele quer estar por cima. Se vai ajudar ou não, ele quer estar por cima. Então, ele perdeu esta capacidade, este dom natural, e hoje o ser humano busca uma luz. Busca fora. Ele busca um guia. Anda como um zangão. E veja que isso não é novo. No tempo de Cristo, veja como já estava degradado o ser humano. Quando Cristo disse, eu não vim mudar as ciências, nem mudar as leis, nem os profetas. Eu vim apenas cumpri-las. O Cristo foi uma obra de vida. E Pilatos, quando estava interrogando, numa das passagens, disse, mas o que é a verdade? A verdade para mim, pode ser que não seja a verdade para você. Claro. A verdade é esse papel, cadê o papel? O que é a verdade? Veja que ele veio, o Cristo, para cumprir. Porque falar é fácil, fazer uma distância muito grande. Então, o que eu quero dizer, que as verdades eternas, elas têm, primeiro, os dois princípios que eu quero falar para os telespectadores. O ativo e o passivo regem o universo, é a forma da cruz, que não representa o calvário, sofrimento, crueldade, ou penas, flagelos, ou penas cruéis. Não, era um símbolo muito antigo, já conhecido nas ciências sagradas, muito antigo, que representa o ativo e o passivo, regem o universo com uma forma, um círculo em volta. A cruz com uma volta. Por que rege o universo? Porque você vai encontrar doce e amargo, quente e frio, masculino e feminino, desde os elementos pequenos da natureza. Então você já está entrando no princípio da polaridade. Sem dúvida. Porque e era a próxima pergunta que eu ia fazer a você, ressaltando o amor e ódio. Exato. São iguais ou desiguais? Exato. É possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros? Exatamente. Então. Você quer que os outros mudem? Mude você primeiro. Quando você mudar a sua forma de pensar, desejando amor, o bem, a bondade, você desencadeou um poder tremendo, maior do que a bomba atômica que está dentro de você, e você vai fazer com que esses entes da natureza, essa força, essa vibração, esse telepsiquismo, esses seus neurotransmissores, restaurem cada célula, átomo do seu ser. Porque você vai estar vibrando de acordo com as leis da natureza. Muito bem, ótimo. E agora nós vamos então para o princípio do ritmo. Pronto. Porque tudo tem uma sequência, não é? Tudo tem fluxo e refluxo, sim, tudo tem marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, não é? A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, correto? E o ritmo é a compensação. Eu pergunto, conforme o princípio da polaridade, essa que nós estamos classificando agora, é então certo que existe sempre uma ação e uma reação? Perfeito. Então vamos aqui resumir as 4 leis da natureza. Já falamos dos 2 princípios, o ativo e o negativo regem o universo. E com isto, o ser humano é uma cópia e semelhança do Criador, ele vai ter que usar deste potencial que ele tem, esse poder do Espírito, para botar ordem na casa. Onde tiver o ódio, ele vai levar o amor. Onde tiver a guerra, ele vai levar a paz. Porque é assim, você está aqui para descobrir a divindade dentro de você. Claro. Ela não está fora, está dentro do ser humano, que tem que cumprir as 4 leis da natureza, ou seja, a lei da reciprocidade, ação e reação, causa e efeito. Se você jogar uma bola na parede, ela vai voltar. Com a força que você jogar, ela vai voltar para você. Se você poluir os rios, você vai comer o peixe envenenado e vai ficar cego. E então, desta lei de ação e reação, causa e efeito, mostra que você, cidadão, é senhor do seu destino, porque você tem um livre-arbítrio. Você é o senhor do seu destino. Portanto, pense no bem, é o quanto basta. Limpe o foco do pensamento. O resto vai lhe vir em acréscimo. Portanto, primeira lei da natureza. Ação, reação, causa e efeito. Não culpe a Deus. Deus já nos deu tudo.
Você é senhor do seu destino. Você cria, modifica ou extingue em cima do que já foi criado. Você usa a força neutra para as maravilhas da medicina, ou da biologia, ou do direito, para a ascensão do ser humano, ou para ódio, destruição e guerra, onde não existe vencedor nem vencido. Os campos ficam cheios de sangue em vez de pão. A culpa é do ser humano, que está em desacordo com essas leis da natureza. E veja que interessante, nós devemos a nossa vida aos animais. Hoje os animais, eles conseguem enxergar mais do que o ser humano. Eles conseguem ver e salvar o próprio ser humano de cataclismas, de tsunamis. Os animais percebem, eles estão ligados à natureza. Percebe antes que o homem. É, porque o homem perdeu a capacidade de ver, olfativa dos 5 órgãos do sentido, e a capacidade intuitiva, que é ver a fundo, a intuição, a previsibilidade. Então, nós temos a lei de ação e reação, causa e efeito. Nós temos a lei do movimento, a lei da gravidade e a última lei, que é a lei dos homólogos ou atração da mesma espécie. A lei da atração dos homólogos ou da mesma espécie. Se você plantou chuchu, você não vai colher batatinha. Você vai colher então, chuchu. E até os pássaros encontram sua revoada. E os bons com os bons, os drogados com os drogados. Os alcoólatras com os alcoólatras, até para saciar os seus vícios. Então o homem tem que cavar masmorras aos vícios, usando a força que ele tem, não ser indolente espiritualmente. Esse é o pior veneno, a indolência espiritual, pelo comodismo das coisas materiais. Então, o ser humano vai criar o seu inferno ou o seu céu, depende com a mente. Portanto, as 4 leis da natureza: lei de ação e reação, causa e efeito. Lei do movimento, tudo que é leve sobe e tudo que é pesado desce, que é a lei da gravidade. E a lei da atração dos homólogos da mesma espécie. E os princípios maiores, o ativo e o passivo regem o universo. Muito bem. Então, aquela lei, quando você se referiu a Cristo, que disse que ele veio a este planeta para cumprir, nós podemos, então, classificar como causa e efeito. Sem dúvida. Não é? Porque tudo acontece de acordo com a lei, não é verdade? Claro. E é uma lei, a lei que ele quis, a lei que já tinha sido implantada, mas que ele veio para cumprir. É isso? Porque o ser humano, do jeito que andava, ele ia, pela lei de causa e efeito, destruir a própria espécie humana. O próprio ser humano iria se autodestruir. Então, ele veio para mostrar as verdades com seu próprio sangue. Eu tenho uma interessante aqui, que inclusive eu compilei este trecho. O princípio da causa e efeito nos revela que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Olha só que interessante. Perfeitamente. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Claro. Esta lei da natureza está... O senhor desta lei da natureza é o ser humano. Veja, hoje o ser humano está buscando fora, quando na realidade ele tem um tesouro, uma riqueza dentro dele. E veja, ele não se repete. Como somos individuais, cada um de nós tem um poder incomensurável, atributos que um não consegue imitar o outro, mas expandem a maravilhosa criação divina, levando bênçãos e graças para toda a humanidade. Desde que o ser humano descubra, na consciência que vale mais que os rubis, como utilizar essas leis da natureza. Quando vier um negativo, você joga um positivo. Hoje eles repetem como tagarelas exemplos. Eles não sabem, eles sabem que vão obter o resultado, mas ele diz, eu tenho fé, mas é uma fé inconsciente. A fé verdadeira é aquela que se torna convicção quando vem com provas incontestáveis da ciência. Muito bem. Portanto, a ciência prova e a religião, ela o que faz? Moraliza o homem. A religião é para o homem ser moralmente e eticamente perfeito, porque se preocupa com a intenção que se faz, enquanto o direito se preocupa com a exteriorização do ato. Exatamente. Ninguém é punido por pensar. Mas perante as leis da natureza, você que pensou já adulterou. Muito Porque bem. cria forma o pensamento. E a religião é exatamente para o homem burilar esta pedra bruta que está dentro de nós.
Então, doutor Ascul, quanto ao princípio do gênero, sabemos que o gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, correto? Corretíssimo. E eu pergunto, é verdade que o gênero se manifesta em tudo? Todas as coisas masculinas, de macho, têm também o elemento feminino e vice-versa? A geração de uma ideia é a formação do germen dessa ideia? Positivo, está corretíssimo, porque nós vamos encontrar o ativo e o negativo desde aqueles seres que nós não podemos ver a olho nu aos grandes seres da natureza. Nós vamos encontrar o masculino e o feminino, o doce e o amargo, noite e dia. O macho e a fêmea. Sempre. Porque é exatamente isso que nós encontramos, inclusive, nos átomos, o ativo e o negativo. É o que rege o universo. Agora, o importante é que nós estamos dando aqui para as pessoas que estão ouvindo as verdades eternas. Que nada se cria, tudo se transforma, quer dizer, ação e reação, causa e efeito, é uma primeira lei. A segunda lei é a lei do movimento, a lei da atração dos homólogos ou da mesma espécie e a lei da gravidade. E os dois grandes princípios, repetindo, o passivo e o ativo regem o universo. Por que o ser humano precisa disso? Porque através disso ele vai encontrar novamente o caminho para a sua ascensão, para os píncaros, e para transformar este mundo numa cópia do paraíso. E não ficar se apegando em palavras dos outros, andando de muletas, se apegando em conceitos dos outros. Sábio é o que viveu, o que tem vivências. O que se apega em palavras dos outros, fica repetindo, não é sábio. Amanhã ele cai, porque ele não tem a definição. Se apega a só em exemplo. Não tem a maturidade. Não tem. A consciência que vale mais que os rubis, a maturidade. É isso que nós temos que deixar claro para os telespectadores. O homem cria em cima do que já foi criado. Então a regeneração é o aperfeiçoamento e o crescimento dessa ideia, e a criação é a realização completa da ideia. Sem dúvida. Porque você falou da criação agora. Claro. E outra coisa, vamos citar... Aquele que copia não está criando. Nada. Então nós temos que dar asas. O espírito, este poder, tem que se expandir. Sair desses grilhões, deste anticristo, que é o engarrafamento do espírito. Dar asas ao talento do espírito humano, porque todo mundo tem o seu valor, desde uma humilde faxineira ao mais alto dignitário. Claro, é óbvio. E o respeito é igual a todos. Portanto, isto que é importante para o ser humano, porque nós estamos vivendo hoje um mundo de manipulações, e você não deve se deixar ser manipulado. Quando vier alguma coisa negativa, você substitui com o positivo. Porque você substituindo, você vai ser colocado gravitacionalmente num lugar que não vai ser assaltado, não vai estar em situações de perigo, inclusive vai estar trabalhando no inconsciente dessas outras pessoas que já perderam o livre-arbítrio. São fracas, são autômatos. É por isso que existem tantas doenças. É verdade. Porque a doença não é do corpo, a doença é emocional. Por isso que dizem... A emoção tem um valor muito grande do ser humano. Sem dúvida. Quando a mente não funciona, o corpo padece. Mensam incorpore sano. Escul, me diga uma coisa, me responda em um minuto, porque eu quero ter oportunidade. Você aqui é um poço de cultura. Obrigado. Eu tô aqui meio complicado, eu não sei até nem como conduzir o programa, eu rapaz. Eu gostaria de citar... Eu preciso chegar à sua altura. E para chegar à sua altura, nós temos que estudar bastante. Ainda bem que eu conheço a matéria, hein? Eu sou um eterno aprendiz. Ainda bem que eu conheço a matéria. Graças a Deus eu conheço a matéria. Me diga uma coisa, enquanto tudo está no todo, não é? É também verdade que o todo está no tudo? Sem dúvida. Exatamente. É que o homem separou o além do aquém. E ele não deveria separar, deveria ser um constante fluir. O homem teria a vida eterna. Porque, veja, hoje se fala em células-troncos. Antes o espírito era tão forte que o homem era gigante, ele brincava com leões. E ele foi perdendo, porque quando se perde uma capacidade, se atrofia. O homem ficou pequeno e com o cérebro aleijado e o espírito engarrafado. Então ele tem que usar hoje das células-troncos, desta grande medicina, para restaurar cada membro e órgão do seu ser. E isso tudo
É o espírito que cria. Muito bem. Então, está no todo. O homem absolutamente... Está no todo e no tudo, né? Exato. Ou não? Isso, está no todo e Mas no a tudo. minhoca só está no todo, né? Exato. Ou não? A minhoca só está no todo, porque ela não pode representar o tudo. Exato. Ou eu estou equivocado? Não, por favor, tá me corrija se eu estou... Acontece que tudo é um fluir e uma força criadora e as suas espécies bem definidas. O que é espiritual é espiritual e o que é ential é ential. O que é ential? Ential são todos os seres semoventes da natureza, como os animais, Claro. que são os jardineiros de Deus, eles que constroem o planeta para nós. Mas só que eles obedecem às leis da natureza. Os vegetais são os bens de raízes. E o espiritual, que é o ser humano, ele tem uma distinção dos animais, ele tem uma evolução maior, porque ele tem a facultas a gente, o poder de criar, modificar, extinguir, enfim. Ele tem essa mesma cópia e semelhança do Criador. Que maravilha. Bem, caro telespectador, mais uma coisa. Eu vou passar agora para uma leitura, para uma poesia. Vocês podem ler a Bíblia inteira, que vocês vão ver, que vocês vão encontrar tudo isso que nós falamos em metáforas e parábolas. Quem com a faca fere será ferido. Com a intenção que você faz, volta. Não adianta. Mesmo, por exemplo, veja a parábola dos gasofiláceos. Nós, de descendência árabes e judeus, fazíamos doações para os pobres, para os necessitados, para as viúvas, para os doentes, em gasofiláceos. Sabe o que é gasofilácio? Jarros de metais. E os sacerdotes, pelo tilintar das moedas, sabiam quanto você deu. E era feito perante as autoridades militares, civis, magistrados, governantes, todo o público presente. Então as famílias davam aquelas doações e os sacerdotes, que ouviam os tilintar, batiam palmas. Então, com a intenção que se dava, a família atrás dizia, olha, a mulher cutucava o marido e dizia, dê o dobro para mostrar que você é poderoso perante a sociedade. Então o marido vinha atrás e doava o dobro. E aí todos aplaudiam e homenageavam. Então isso é uma hipocrisia, essas doações. Pois, você já recebeu. Você não era é aí que vem a lei da reciprocidade. Mesmo que você faça o bem com essas doações, você já recebeu proporcionalmente com a intenção que você deu. Aí veio a velha viúva. Agora, você me permite... Que deu 2 talentos da pobreza dela, ela deu tudo que tinha. Aí o Cristo disse, esta doou mais do que todos. Claro. Porque agora, você me dá licença. Eu quero mostrar a você, caro telespectador, inclusive é uma edição da editora Letras do Pensamento. E Letras Jurídicas. E Letras Jurídicas. Do Cláudio Freire. Então, Cláudio Freire, né? Meus parabéns a você, Cláudio Freire, por esta edição. Eu vou recitar uma poesia... Autoria de quem que é do livro? Do Marco Antônio Ascul. Sou eu. Gaivotas Perdidas, Poesias, Recordações e Pensamentos. Então eu vou recitar, se você me permite, para encerrar o programa, Templos de Sonhos. Os meus lindos sonhos de amor tinham um modo e esplendor do sublime que há em ti. Tão encantado fiquei que em sonhos te coloquei no altar do templo da minha fantasia. Mas o vento que soprou, o meu templo derrubou. Novamente, com empenho e muito ardor, o meu templo reconstruí. E no altar dos juramentos, a imagem do esplendor que há em ti. Mas o vento furioso retornou. E o meu templo definitivamente destroçou. Olha que coisa linda. Que maravilha a sua poesia. Quero dizer para o telespectador... Parabéns por essa poesia. Vocês têm que valorizar as mulheres, porque elas são a mulher é a ponte do universo, ela é o passivo. Sem a mulher, o homem não chega à alta espiritualidade nem a inteligência. Eu quero mostrar também, Ascul, o livro Crueldade contra os Animais, Teoria Geral do Estado, de autoria de Marco Antônio Ascul, este grande pensador, este grande homem que se interessa por você, pela cidadania, pelo ser humano. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Ascul. Obrigado. Porque você estando aqui no programa e se dirigindo ao telespectador através do seu conhecimento, da sua
dessa sua boa vontade que tem de ler, trabalhar a sua mente diuturnamente, que eu sei que você faz isso, você vai à leitura, você vai ao estudo, para vir aqui e transmitir para o povo de São Paulo, para o povo do Brasil, esta sua maravilhosa colocação que você que é merecedora de um grande elogio e que eu faço agora. Meus parabéns e muito obrigado por você ter vindo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Si ma faute